A inteligência artificial já está a transformar o nosso mundo, não é? Mas claro, com tanto poder, vem uma pergunta que é mesmo fundamental. Pois é, a grande questão é esta. Será que podemos mesmo confiar nas decisões que a IA toma? Como é que podemos ter a certeza, a garantia, de que estes sistemas, que são super complexos, vão agir de forma justa e segura e, no fundo, para o nosso bem? É que a confiança não aparece do nada, pois não. Tem de ser conquistada, construída passo a passo. A boa notícia é que não estamos completamente perdidos nisto. Para ajudar a responder a este desafio, a União Europeia avançou e criou um conjunto de diretrizes éticas. Pensem nisto como uma bússola. Uma bússola que nos ajuda a garantir que a IA é criada e usada da maneira certa, com responsabilidade. Então vamos ver este em detalhe. Bem, no coração desta tal bússola ética, encontramos uma estrutura bem clara. O objetivo? Criar aquilo a que se chama uma IA confiável. E esta estrutura assenta basicamente numa lista de requisitos que qualquer sistema de IA devia cumprir. E quantos são? São 7. Exato. 7 requisitos fundamentais. Podemos imaginá-los como os 7 pilares que sustentam toda a construção. São eles que nos vão ajudar a construir e também a avaliar a inteligência artificial. E cada um deles toca num ponto essencial da confiança. E pronto, aqui estão eles, os 7. Vamos lá dar uma vista de olhos rápida. Temos a agência humana e supervisão, a robustez técnica e segurança, claro, a privacidade e a governança de dados, depois a transparência, a diversidade, não discriminação e equidade, o bem-estar social e ambiental e, por fim, a responsabilização. Ok, é uma lista. Agora vamos desconstruir o que é que cada um destes pontos realmente significa. E um ponto importante. Tudo isto que vamos ver vem diretamente das diretrizes oficiais da Comissão Europeia. Ou seja, isto não são só umas ideias vagas atiradas para o ar. Não, é mesmo um quadro de referência real, concreto. E não é só para programadores ou políticos, é para todos nós. Muito bem, vamos começar pelo primeiro grupo de princípios. Estes são, digamos, os alicerces de tudo. Falam sobre garantir duas coisas essenciais: que os humanos continuam no comando e que os sistemas são seguros. Ora bem, o primeiro requisito é se calhar o mais crucial. A ideia é simples. A IA deve ser o nosso copiloto a apoiar as nossas decisões e não tentar roubar-nos o volante. É para nos dar mais poder, para complementar o que já sabemos fazer. Nunca, mas nunca, para substituir o nosso julgamento, especialmente quando há muito em jogo. O controlo tem de ser sempre nosso. Ponto final. E isto leva-nos a uma expressão que se ouve muito: human in the loop, ou humanos no circuito. O que é que isto quer dizer? É muito simples, na verdade. Significa que tem de haver sempre uma pessoa a supervisionar, a dar o ok final. Imaginem um professor a usar IA para preparar uma aula. A máquina pode sugerir coisas, mas é o professor que tem de ver, rever e decidir se aquilo serve antes de mostrar aos alunos, claro. No fim de contas, é o humano que tem a palavra final. Ok, a seguir temos mais 2 princípios deste grupo: a robustez e privacidade. São 2 lados da mesma moeda, no fundo. Um sistema de IA para ser de confiança tem de ser, primeiro, tecnicamente forte. Quase à prova de bala, vá. Resistente a erros e a ataques. E, claro, tem de respeitar a nossa privacidade. Tem de tratar os nossos dados de forma segura e seguir as regras à risca. E por falar em regras, na Europa a peça central é o famoso RGPD, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. É aquela lei que, basicamente, garante que os nossos dados pessoais são tratados com o máximo cuidado. Isto é super importante. Qualquer sistema de IA que lide com os nossos dados tem, obrigatoriamente, de cumprir esta lei, sem exceções. Muito bem. Deixamos a segurança e o controle para trás e entramos no segundo grande grupo de princípios: transparência e a equidade. Aqui, o foco muda para a forma como nós interagimos com a IA. O objetivo é garantir que a conseguimos perceber e que ela é justa para toda a gente. A palavra transparência às vezes soa um bocado vaga, não é? Mas aqui a coisa é dividida em 3 pilares bem práticos. O primeiro é a rastreabilidade. Isto significa que tem de ser possível perceber o caminho que a IA fez para chegar a uma conclusão. O segundo é explicabilidade. Temos de ser capazes de perceber, em traços gerais, o que é que o sistema faz e porquê. E terceiro, a comunicação clara. Ou seja, tem de ser super óbvio quando estamos a falar com um robô e não com uma pessoa. Chega de enganos. E a transparência leva-nos direitinhos à equidade. Porque é uma coisa que temos de ter bem clara. A tecnologia não é neutra. Se alimentarmos uma IA com dados que já têm os nossos preconceitos, adivinhem, o sistema não só os aprende, como os amplifica. É um ciclo vicioso. E como é que se combate isto? Bem, garantindo que os sistemas são acessíveis a todos, sem exceção, e que as equipas que os criam são o mais diversas possível. Só assim se consegue evitar este tipo de discriminação.
Chegamos ao último grupo de princípios. E aqui vamos fazer um zoom out. Vamos alargar a nossa perspectiva para além do sistema em si. Vamos olhar para o impacto que a IA tem na sociedade como um todo e para aquela pergunta que vale 1 milhão de euros. Quando a coisa corre mal, de quem é a culpa? Pois é, uma IA de confiança não pode viver numa bolha, isolada do mundo. Temos de pensar no seu impacto em tudo, na sociedade, nos empregos, na nossa democracia. E há um pormenor muito interessante. Estas regras também falam do bem-estar ambiental. E com razão, porque muitos destes sistemas de IA consomem uma quantidade brutal de energia. E, finalmente, o último pilar, a responsabilização. É a tal questão de quem paga a conta. Se um sistema de IA erra ou se causa algum dano, tem de ser muito claro quem é o responsável. Tem de haver formas de auditar o que aconteceu, as pessoas têm de ter o direito de contestar uma decisão e, claro, de serem compensadas se tiverem sido prejudicadas. Ok, já passamos pelos 7 requisitos. E agora? O que é que se faz com esta informação toda? Porque a ideia não é só decorar a lista, certo? O objetivo é mesmo usar estes princípios. É engraçado que a fonte original até deixa uma dica quase em tom de brincadeira, como se fosse para um teste na escola. Memorizem estes 7 requisitos. E pensando bem, se calhar a vida real é o grande teste destes sistemas, e conhecê-los, isso dá-nos poder. E se calhar, este é o ponto mais importante de todos. Isto não é um manual de instruções só para engenheiros ou informáticos. É, acima de tudo, uma linguagem comum. Uma linguagem que permite que todos nós, professores, cidadãos, políticos, possamos conversar sobre isto e, mais importante, exigir uma IA que seja realmente de confiança e que trabalhe para o bem de todos. E é com esta reflexão que terminamos. Da próxima vez que usarmos uma aplicação de IA, se calhar vale a pena parar um segundo e perguntar: para lá, quem é que está a supervisionar isto? Consigo perceber como é que isto funciona? E se ao correr mal, quem é o responsável? Só o facto de fazermos estas perguntas já é o primeiro grande passo. Um passo para ajudarmos a construir um futuro digital que seja, de facto, mais seguro e mais justo para todos.